Olha só, ah, de certa forma, gente, eu confesso para vocês que eu terminei esse sábado com certa felicidade, né? Isso não tem nada a ver com a derrota do Flamengo, tá? Nada a ver. Não é um diálogo com o sofrimento, a chateação do torcedor do Flamengo, que eu respeito muito, né? Mas é um diálogo, gente, com as emoções do torcedor do Fortaleza, né? O torcedor e a torcedora do Fortaleza que tem sofrido muito ultimamente, né? Era muito importante essa vitória. E de cada 10 pessoas, provavelmente 10 acreditavam que ela não aconteceria. Mas aconteceu. Com o Fortaleza jogando de que maneira? O que levou o Fortaleza a vencer essa partida contra o Flamengo? Vou comentar sobre isso. Antes, só com a sua permissão, falar aqui neste vídeo sobre o patrocinador aqui do canal. Parece que virou um tabu a gente falar de casa de aposta, né? Mas não é isso. A questão é de que casa de aposta você está falando. E a questão também é como você faz a sua aposta esportiva, né? As bets patrocinam todos os clubes do Brasileirão. Qual é o problema com a bet? Como eu disse, nenhum. Mas com o ato de se apostar, como você aposta e também que tipo de casa de aposta você está utilizando. É necessário ter mais de 18 anos, né? Também tem muita cautela, sabedoria. Se puder estudar o jogo antes dele acontecer, analisar os lances durante o jogo também. Controlar o processo e não ser controlado por ele, né? Entender que você pode ganhar ou perder quando você faz uma aposta esportiva, né? E ter mais de 18 anos também, né? Claramente. A outra questão é com que casa de aposta você deve se divertir, né? De certa forma, que dá para se divertir também, né? Você precisa saber que pode ganhar ou perder, mas dá para se divertir também. Esta é uma outra questão. Qual a casa de aposta? Por isso que eu digo para você, a Meu Bet, gente. Tá? A Meu Bet é uma casa nova aqui no Brasil, tá? Tem um layout sensacional, muito bacana, te ajuda muito na diversão aí também. E, embora ela seja nova, o pessoal que está por trás da Meu Bet é um pessoal que eu conheço há mais de 3 anos e meio. Eu confio nessa gente. Por isso eu indico a Meu Bet para você fazer a sua fezinha. Aproveita essas dicas aí, essas odds, ó. São Paulo Bahia, que vai acontecer agora à noite ainda, né? Tá acontecendo já. Botafogo contra Santos, Grêmio contra Juventude, Bragantino contra Vasco. Olha que odds interessantes aí no meu bet, tá? Olha o valor dessas odds, tá? Você pode perfeitamente, né, considerar, né, apostar no meu bet também em virtude do tamanho das odds. Olha que interessante. Poucas ou nenhuma casa de aposta consegue entregar isso para você. Então, dessa força lá. Ô, Chelsea, por que você colocou na frente do seu rosto? É justamente para destacar, gente. Tá? Ó, aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Tá vendo? Segurando aqui para você. Tá segurando aqui, ó. Tá? Beleza, gente? Então, é isso. Vamos lá, então, falar sobre a vitória do Lion. Emocionante, de certa forma. Muito emocionante para os torcedores, vamos combinar. Num número muito pequeno, né? Para ser uma partida contra o Flamengo, né? O torcedor está muito machucado, né? Eu consigo entender isso. Agora, o que levou o Fortaleza a vencer o Flamengo? Eu acho que, de certa forma, o Fortaleza olhou muito para o que aconteceu na partida do Racing com o Flamengo, que para muitos, o Racing merecia sair com o empate do Maracanã. Tá? E a gente vê no Flamengo um problema que eu vejo no time do River. O Flamengo está criando, vai estar com dificuldade para fazer gols. Então é necessário pressionar esses jogadores do Flamengo quando eles chegam ali na entrada da área. É impressionante, parece que dá muito resultado, né? Ao mesmo tempo, o Fortaleza foi para um jogo em que pautou contra o Flamengo, sobretudo, as suas limitações, gente. O Fortaleza foi jogar contra o Flamengo entregando a bola completamente. Houve momentos na partida que o Fortaleza chegou a ficar com 17% de posse de bola. Você tem noção do que significa isso? Você tem noção? De cada 10 minutos da bola rolando, o Fortaleza toca na bola durante 1 minuto e 7 segundos. Né? Tem noção disso? É absurdo um negócio desse. Né? Enfim, foi impressionante como jogou retraído, buscando os contra-ataques. Né? Especulando diante de um time que claramente, né, tá com dificuldade para fazer os seus gols. Claramente. E é um problema que o técnico do Flamengo precisa resolver. Ele não dá sinais que vai resolver. Ele não consegue. No fim das contas, o Léo terminou com quase 30% de posse de bola contra mais de 70%, na verdade, do Flamengo. O Flamengo finalizou 15 vezes.
Assim, ó, 15 vezes. Sabe quantas finalizações foram em direção ao gol? 3. Uma a mais apenas do que as do Fortaleza. Do que adianta um time ter domínio se não consegue chutar pro gol, né? Do que adianta? Quando chutou, o goleirão do Fortaleza mandou muito bem no jogo de hoje. Então, esse é o Flamengo, que está com dificuldade para acertar. Por quê? Porque quando você pressiona o jogador na hora do arremate, ou você pressiona a linha de passe, obriga o jogador a finalizar numa situação complicada. E aí o time precisa ter criatividade para saber rodar essa bola ali, rapidamente, em espaço curto. Isso requer treinamento que, na minha opinião, gente, o Felipe Luiz não consegue entregar. Não consegue. O Flamengo, na minha opinião, sobrevive muito do talento individual dos seus jogadores. Mas não dessa categoria, toda essa capacidade toda do Felipe Luiz, que para muitos é técnico até de seleção brasileira, bababá. Nada disso, né? Então o Laio soube jogar hoje com o Flamengo, né? Explorando muito os contra-ataques, né? Acho que a formação foi a melhor possível. Brites jogou muito. Ávila jogou bem, tá? Ávila jogou muito. Gostei bastante, novamente, claro, do Lucas Sacha. O Lucas Sacha mandou muito bem, né? Agora, o Breno Lopes, ele fez uma grande partida, fez o gol, chutando de fora da área, numa situação em que o jogador do Flamengo poderia chegar nele. Ele fez o segundo gol que foi legitimamente anulado, né? Não foi nem marcado, né? Até aí tudo bem. Mas muitos torcedores do Fortaleza têm problema com outros atacantes, como o Herrera. Na minha opinião, fez um partidaço hoje. Ele foi vital para essa vitória do Fortaleza sobre o Flamengo. Vital. Entendam uma coisa, gente. O momento da equipe é muito difícil. Isso claramente acaba afetando também a qualidade individual dos jogadores do Fortaleza. Então, o que você está vendo hoje do Herrera, né, é algo que talvez esteja muito abaixo daquilo que ele pode oferecer. É que o time não consegue. A mesma coisa, eu digo, do Adam Barreiro, que é um centroavante que tem até uma certa sofisticação. Mas o torcedor do Fortaleza está precisando de algo muito novo, que resolva. Né? Então, todo jogador parece ruim. Não, não é que eles são ruins. O Breno Lopes, por exemplo, ele teve um lance lá que foi bizarro. Fez uma boa partida, fez o gol, mas teve um lance que foi bizarro dentro da área. Né? O Flamengo foi com o que tinha ali de melhor, né? Para esse jogo, poderia até, enfim, não levar algum desses jogadores para Fortaleza, na minha opinião. Erro aí, sério da comissão técnica, tá? E aí, acho que, assim, irrita muito ver isso, né? Um time que tenta o tempo inteiro, mas não consegue guardar. O adversário, quando começa o jogo, o time como o do Flamengo, ele vai tentar fazer esse gol jogando ali na área do Fortaleza. À medida que o tempo vai passando, o Fortaleza vai se adaptando com esse tipo de jogo. Se o adversário não levar perigo, não ferir. Se o adversário for um arame liso, que não fere. Não arranha e não fere. Foi justamente o que passou a acontecer na partida. A partir de um certo momento em que essa estratégia de atacar, tomar a área do adversário para tentar fazer o gol, não dá certo, e o adversário fica muito mais acomodado na cancha, como é o caso do Fortaleza, né? O Fortaleza começa, na verdade, né, a ter muito mais tranquilidade para pautar esse jogo, que no começo é um tanto quanto medroso, e no final das contas acaba sendo um jogo de confiança. Então, o passe para o contra-ataque sai muito mais redondo. O jogador passa a correr com muito mais coragem, né, portando a bola, né? Perseguidos por outros jogadores da equipe que também correm ali do lado do campo, enfim. A coisa vai ficando boa justamente para a equipe que está fazendo jogo defensivo especulativo. E foi justamente o que aconteceu. Fortaleza foi a campo contra o Flamengo para pautar suas limitações, certamente. Mas, no fim das contas, acabou se mostrando um time taticamente evoluído, como a gente não viu em muitas outras partidas. Isso é um sinal de que a equipe pode se salvar do rebaixamento? Olha, gente, sim, claro que sim. Tá difícil ainda, né? Mas não é impossível. E foi muito importante essa vitória do Laio, tá? Para fazer com que você, que está triste, está chateado, ou triste e chateada, né? Converse aí com o seu coração. Fala para ele que está tudo bem. Fala para ele que ainda é possível. Tá? Pode não dar. Mas que história é essa de abandonar completamente o barco? Tá? Conversa com o seu coração e fala para ele: meu
coração tímido, teimoso, vagabundo, querido, maravilhoso, enfim. Seja lá que tipo de coração você tem. Converse com ele e fala para ele que está tudo bem, que o Lai pode conseguir ainda. É difícil? É, mas pode conseguir. E também precisa conseguir. Sabe por quê? Fortaleza merece ficar na Série A. Merece pela sua torcida maravilhosa. A torcida que apoiou sempre esse canal aqui, né? Essa torcida que caminhou junto comigo aqui no crescimento desse canal. Essa torcida que foi tão pautada por este canal aqui ao longo desses últimos anos, né? A ponto de muita gente aqui achar que eu havia nascido no Ceará, que eu era cearense, alguns até achavam que eu morava em Fortaleza, tá? De tanto que eu falava aqui em São Paulo, aqui no Sudeste, sobre o Fortaleza. Então, em alguns momentos tivemos uma conexão muito legal. Na minha opinião, da minha parte, essa conexão ainda existe. Muitos, claramente, ficaram descontentes aí em virtude de que eu fazia críticas à gestão, tal, quando eu via problemas, né? Que agora ficaram muito mais claros. Mas uma coisa é você criticar a gestão, outra coisa é você respeitar o clube, né? Uma coisa é você criticar a gestão, outra, bem diversa, é você respeitar os torcedores. O que eu sempre fiz aqui em relação à torcida do Fortaleza. Então é com muita satisfação que eu termino esse sábado, tá? Vendo essa possibilidade, né? De que o Laio possa conseguir. Então você também precisa vê-la, tá? Porque ainda é possível. É difícil, mas ainda é possível, tá? E pare com essa história de que, como alguns já falaram para mim, se cair, de repente volta tal, o dirigente, olha, gente, se os dirigentes estão fazendo tudo errado agora, pare com essa história de achar que ao cair para a segunda divisão, eles vão fazer tudo certo. Muitos têm essa ilusão, e nem sempre é o que acontece, né? Então vamos torcer para que fique. Porque precisa ficar. É importante para o futebol brasileiro. É importante, sobretudo, para o torcedor e para a torcedora do Laio. Tá bom, gente? É isso.